Olá, alunos! Eu me chamo Amanda Sena, sou estudante de Pedagogia da Unifax, estou no 6º semestre, e vim aqui hoje apresentar para vocês um podcast falando sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Assim, 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. Houve intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra e o governo de Getúlio Vargas passou a apoiar os aliados. Apesar dos americanos se oporem, o governo brasileiro queria enviar soldados para o conflito, e isso aconteceu em 30 de junho de 1944, ao lado dos países aliados, isto é, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e as resistências civis militares de países como a França. O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar soldados sob sua bandeira para a guerra. A declaração de guerra contra a Alemanha e a Itália ocorreu no dia 31 de agosto de 1942. O exército brasileiro, porém, contava com um parco contingente e foi preciso convocar recrutas e reservistas como médicos, enfermeiras e advogados. O decreto que formava a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi assinado em 9 de agosto de 1943. A FEB se incorporou ao exército americano e foi treinada por eles na Itália. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, a FAB. Destes, 450 soldados morreram e 3.000 soldados ficaram feridos no decorrer da campanha no Brasil. Getúlio Vargas conseguiu que o presidente norte-americano Franklin Roosevelt modernizasse as forças armadas e concedesse empréstimos para construir uma usina siderúrgica no país. Esta seria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em troca, o Brasil cedia um terreno no Rio Grande do Norte para os americanos instalarem uma base militar. Esta tinha o objetivo de ser o local de decolagem dos aviões que rumavam à Europa e ficou conhecida como o Trampolim da Vitória. Até então, críticos duvidavam da capacidade de participação brasileira no conflito. Diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que a FEB embarcar. Por esse motivo, o símbolo da FEB era uma cobra fumando um cachimbo. Após a assinatura de rendição alemã, a FEB começou a ser desmobilizada logo na Itália. A ida do contingente brasileiro à Europa aumentou as contradições internas do governo de Getúlio Vargas. Afinal, os brasileiros foram lutar contra uma ditadura, mas viviam sob o regime antidemocrático. Receoso que esses soldados, agora experientes, pudessem se voltar contra o governo, Vargas se apressa em desfazer um contingente militar. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial precipitou o fim da ditadura varguista no Estado Novo. Isto porque a luta do exército brasileiro contra regimes ditatoriais e totalitários na guerra foi utilizado pela oposição do governo como pretexto para exigir o fim da ditadura de Vargas e a imposição de medidas democráticas no país. Vargas acabou sendo deposto ainda em 1945. Apesar de não ser muito duradoura, a participação brasileira foi muito importante e, em reconhecimento ao trabalho realizado pelos brasileiros, várias cidades italianas batizaram as ruas e praças com o nome de Brasil. Na cidade de Pistoia ainda se conserva o monumento dos pracinhas caídos em combate.